treinar com personal e a supervisão da fisioterapia. Olha só que bacana ter essa possibilidade. Vamos falar disso. Tenho certeza que vai ajudar a abrir a mente e entender uma necessidade que talvez estava ali dormindo e que pode ser despertada e atingida, isso que é o mais importante. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95, associado com a fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta e também sou educador físico. Então, eu posso falar desse assunto com muita categoria, com skin in the game, campo de batalha, descendo ali na sala de musculação e atendendo pessoas efetivamente, associando essas duas ciências, essas duas atividades profissionais, que é a fisioterapia e o personal. Se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Como eu disse, desde 95 eu trabalho dessa forma. Eu acho que eu nem sei mais trabalhar de uma forma a não ser dessa. Porque eu acredito desse jeito, eu acredito nesse formato de associação, porque é uma associação muito bacana. Foi por isso que lá atrás eu decidi fazer as duas faculdades. E algumas pessoas sabem, outras não sabem, eu decidi fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Em 94, eu entrei nas duas faculdades, de educação física e de fisioterapia, e eu fiz as duas ao mesmo tempo. Porque eu queria realmente poder unir essas duas áreas de conhecimento que são muito ricas, são muito bacanas e são complementares. Se você souber usar, elas são extremamente complementares. E é uma grande oportunidade de treinar com segurança, porque eu vejo que muitas pessoas não fazem atividade física porque tem medo de se machucar, porque tem medo, porque já se machucou e tem medo de se machucar novamente. Então, é uma grande oportunidade de fazer atividade física com segurança. O medo, ele vem da insegurança. E eu falo que o medo ele é importante, porque o medo, ele deixa a gente alerta, ele liga os nossos radares. Isso é importante. Eu falo que o medo, ele tem que ser aquelas placas na estrada. Curva perigosa à direita, curva perigosa à esquerda, declive, aclive, animais na pista. Agora, o medo, ele não pode ser o seu passageiro de viagem. Porque se ele for seu passageiro de viagem, ele te paralisa. Então, o medo, ele vem de uma insegurança. Nada melhor para combater a insegurança que a segurança. Então, eu tenho um fisioterapeuta que vai poder me acompanhar. Então você está querendo dizer que o educador físico não é suficiente para isso? Cada um no seu espaço. O fisioterapeuta, ele vai poder ajudar de algumas formas que o educador físico, teoricamente, não tem esse conhecimento. Agora, ele pode adquirir esse conhecimento. Vamos, ao longo de todo esse material que a gente vai colocar aqui, né, não só desse vídeo, como todos os vídeos que vão entrar nessa playlist, você vai entender o que eu quero dizer. Aonde o fisioterapeuta pode contribuir, que talvez o educador físico não possa. Via de regra, né? Pela formação dele, via de regra, ele não pode. Então é uma grande oportunidade de fazer isso com segurança, pela essa base que o fisioterapeuta vai poder oferecer nesse treinamento. E ainda assim ter resultados, que é o que as pessoas buscam. As pessoas buscam atividade física porque elas querem resultado. Elas querem ganhar massa muscular, elas querem emagrecer, elas querem poder subir um lance de escada e chegar lá em cima sem estar esbaforido, querem melhorar o condicionamento físico, querem pedalar, correr, fazer beach tênis, que está na moda, fazer mountain bike, que também está na moda, enfim. As pessoas têm os seus objetivos. Então, imagina poder alcançar esses objetivos, alcançar esse resultado e com segurança. Esse que é um ponto muito importante. Porque alcançar o resultado não é tão complexo assim. Dá para alcançar. Agora, alcançar com segurança, sem correr risco de machucar. Eu já vi várias pessoas machucando. Eu estou aqui na VIP, que é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas desde 2000. São
22 anos, no dia da gravação desse vídeo, né? E muitas vezes a pessoa senta aqui num sofazinho, né, para me falar isso. Então, inclusive se você é de Campinas ou está passando aqui por Campinas, eu te convido a vir aqui conhecer a gente, fazer uma aula experimental, ganhar de presente uma aula experimental. Agora você quer vir aqui falar comigo, o legal seria você ligar e aí marcar um horário, porque se de repente você chega aqui e eu estou ocupado, a gente não vai poder conversar. Mas enfim, as pessoas chegam aqui, sentam aqui e vêm me relatar isso. Eu atendi um médico um tempo atrás, que ele estava correndo, estava super empolgado com a corrida, e aí ele começou a fazer tiro na rampa. E aí ele acabou se lesionando, lesionou o quadril, deu um trabalhão para fazer todo o trabalho de reabilitação desse cara. Mas enfim, ter essa associação é muito importante por conta disso que eu estou falando, né? De ter essa supervisão, de entender algumas questões que muitas vezes o educador físico ele não tem embasamento para isso. Não que seja impossível, né? Ele pode trabalhar para poder ter esse embasamento, mas a questão clínica é do fisioterapeuta. Ele vai poder falar sobre a questão clínica do aluno. Então, como eu disse, 22 anos a VIP aqui, e além da VIP, né, eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95, como eu disse aqui, são 27 anos pensando desse jeito, nesse formato. Então, quando você começa a enxergar dessa forma, é muito interessante, é muito bacana ver o resultado, é muito bacana ver essa associação. Eu sou apaixonado por isso, dá para perceber quando eu estou falando aqui que eu sou apaixonado por isso. E como eu disse, eu não sei se eu sei trabalhar de uma outra forma a não ser dessa, associando essas duas áreas. O que é importante entender? Que é algo que você não encontra na esquina, assim, você não sai por aí e já encontra uma possibilidade como essa. É algo bem específico, é algo bem direcionado, que exige alguns pontos importantes. Então, assim, como eu disse, né? Não é em qualquer lugar que você encontra. Por que não é em qualquer lugar que você encontra? Porque tem que ter um alinhamento, né? Tem que ter um alinhamento entre o personal e o fisioterapeuta. Tem que ter esse alinhamento. Se não houver esse alinhamento, um está falando de banana, o outro está falando de macarrão, não é nem de maçã, né? Então, tem que ter esse alinhamento para estar falando a mesma língua, para estar todo mundo na mesma página. Por isso que você não encontra tão facilmente em qualquer esquina, em qualquer lugar, essa possibilidade de fazer um treino com um personal associado com a fisioterapia. E aí é interessante, porque quando tem esse alinhamento, no bom sentido, tá? Não no sentido pejorativo, um cobra do outro. O personal cobra do fisioterapeuta e o fisioterapeuta cobra do personal, né? Cara, e aí? Como é que foi? O que você viu na avaliação? O que eu posso prescrever aqui? E aí o fisioterapeuta, e aí, como é que tá? Conseguiu fazer? Qual foi o resultado? Ele se sentiu bem? Teve dor, não teve dor? Então, você percebe que as coisas começam a se alinhar, mas não é só isso, naturalmente, né? A metodologia tem que estar alinhada. Os dois pensarem da mesma forma. Você vai entender ao longo do tempo aqui, quando eu for falando de outras questões onde a fisioterapia atua de uma forma mais importante. Qual é a diferença, né? Quando você tem a supervisão da fisioterapia, o que muda, né? Onde muda? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, o fisioterapeuta treinado, que tem conhecimento, que tem base no que está falando, né? Um profissional que tem base no que está falando, ele vai enxergar alguns pontos que são invisíveis. Invisíveis, que outros profissionais olham e não veem. Outros profissionais olham e não veem. Vou dar alguns exemplos aqui. O exemplo mais emblemático para mim, até pela minha formação, é a postura. Eu me dediquei a estudar a postura lá em 95. Lá em 95 eu decidi, estava na faculdade, a estudar a postura de forma assim, massiva. Eu mergulhei nesse mundo para poder entender essa questão postural. Então, a postura faz diferença. Você vê uma pessoa que tem uma hiperlordose, né, que é aquele bumbum arrebitado, aquilo ali vai dar problema. Imagina essa pessoa correndo, imagina essa pessoa pedalando, imagina essa pessoa jogando beach tênis. Tem que ter um cuidado especial com essa pessoa. Outro caso,
A pessoa que tem o joelho em X, que o joelho fica mais perto e o pé mais distante, sabe? O joelho encosta, mas o pé não encosta. Pois é. Imagina essa pessoa correndo, né? Como é que está a congruência desse joelho? Essas questões são invisíveis para quem não tem essa experiência. Músculos encurtados. Então tem vários testes que a gente faz numa avaliação para entender qual é o músculo que está encurtado e qual é o músculo que não está encurtado. Na hora de fazer um alongamento, vou alongar todo mundo, mas aquele músculo que está encurtado, eu vou dar uma atenção especial para aquele músculo. Esses são os pontos invisíveis que um fisioterapeuta treinado, um fisioterapeuta que sabe, que conhece, vai poder alinhar com o personal. E o personal tem que estar alinhado com isso, ele tem que também entender um pouco de postura, entender o que o fisioterapeuta está falando para realmente se encaixar. Quer ver um outro ponto? Quando a gente anda, né? Está andando aqui, a nossa bacia, que é a pelve, na verdade não é uma bacia igual a bacia lá de casa, é como se fosse duas bacias separadas, que elas são totalmente independentes uma da outra. Então quando eu ando, quando eu dou um passo para frente, essa pelve desse lado, né, a bacia desse lado, ela desloca para frente, ela roda para frente. Enquanto a outra, que o pé está apoiado no chão, ela roda para trás. Então, na verdade, quando eu estou andando, a minha pelve faz esse movimento aqui, mas é micro movimento, é um micro movimento. Bem pequeno, eu estou fazendo grande para a gente poder enxergar aqui, né? Então, tem esse movimento. Quando esse movimento não acontece, gera dor. E muitas vezes esse movimento, ele sobe para o próximo nível, que é a lombar. A pessoa precisa desse movimento, então ela gera esse movimento com a lombar. Ou seja, ela gera movimento num lugar que não era para estar gerando esse movimento. A lombar vai fazer, às vezes, da lombar e dessa região que não está fazendo o movimento, que a gente chama de sacroiliaca. E aí começa a ter dor, porque começa a ter um local com hipermovimento, hipermobilidade, e um local com hipomobilidade. Entende? Quantas questões tem para a gente falar? Um pé, por exemplo, um pé mais chato, né? Mais plano, que não tem aquele arco. Eu vejo direto pessoas, eu estou pedalando na lagoa, de sábado, por exemplo. Normalmente eu levo minha filha para aula de catequese e aí eu vou pedalar na Lagoa do Taquaral. É um parque aqui em Campinas que muitas pessoas fazem atividade física. E eu tô ali pedalando, não tem como. Eu tô olhando um que está passando, eu tô olhando um de bicicleta, com o banco baixo, levantando o joelho lá em cima, fazendo muita flexão de joelho, que também faz mal. E eu tô vendo uma pessoa ali correndo, caminhando, com o pé caindo para dentro. Essa pessoa precisa de uma orientação de um fisioterapeuta. Entende o que eu tô falando? Aonde está o encaixe? Aonde está a necessidade de ter a fisioterapia ali acompanhando de perto? Muito bom. Agora eu vou te falar alguns pontos da minha experiência, né? Eu atendi uma pessoa, uma pessoa que trabalha na área de psicologia, e ela veio com uma lesão de quadril, sabe? Procurando a VIP exatamente por conta dessa supervisão, desse encaixe, de fazer uma avaliação mais minuciosa e poder orientar o personal o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer e o que vai ser feito para melhorar. Né? Então assim, tem o que pode, o que não pode e o que tem que ser feito para poder melhorar. Então ter essa orientação, né, com a supervisão da fisioterapia e ir acompanhando, por exemplo, aqui na VIP, toda sexta-feira eu faço reunião com os personagens para a gente entender como é que cada um está evoluindo. Entende? Estou te contando isso para você poder entender como funciona, como que é esse encaixe, como é esse alinhamento que eu acabei de falar. Uma outra pessoa, ela me procurou, que ela fez uma lesão no ombro, uma lesão muito grave, uma lesão que era cirúrgica. E a gente fez todo um trabalho de reabilitação com ela, o ombro estava congelado, não tinha movimento, né? O ombro congelado ele não faz esse movimento, a pessoa não põe a mão nas costas, não lava a axila, não põe a mão na cabeça. E a gente fez todo um trabalho com ela e logo que possível começamos a entrar com um trabalho de musculação para ir fortalecendo a musculatura e ela conseguindo melhorar. Demorou, porque o ombro congelado demora. Uns 10 meses mais ou menos, não lembro de cabeça. Mas depois, vida normal, né? Movimento total, força, fazendo atividade. De novo, associação da fisioterapia com o personal. E com os atletas? Os atletas, sem dúvida. Um atleta me procurou, um atleta de esqui náutico, ele me procurou para fazer um trabalho de preparação física com ele, mas ele me procurou porque eu era fisioterapeuta. Porque ele tinha uma lesão grave no ligamento do joelho. E ele ia participar do Pan-Americano que teve aqui no Brasil. E ele queria ter um bom desempenho. Tanto é que ele ficou em 5º lugar. Ele falou assim, Du, 5º lugar para um brasileiro é 1º lugar. Porque acima de mim só tinha canadense e americano, que são os tops do mundo. E aí a gente fez todo um trabalho de fortalecimento para ele ganhar condicionamento físico, para ele ganhar força, potência, velocidade. Mas
também cuidar daquele joelho. Eu atendi uma atleta de luta de braço. Quando ela me procurou com lesão. Ela tinha lesão e aí ela me procurou como fisioterapeuta. Mas eu falei assim, cara, o problema aqui não é a lesão, não tem como tratar essa lesão. O problema é a preparação física que está equivocada. Vamos trabalhar essa preparação física aqui para fazer o encaixe perfeito. Então, como eu sou educador físico, eu percebi que estava faltando algo naquela preparação física para ela poder realmente ter o desempenho que ela queria ter e não ter lesão. Por quê? Se a preparação física não é encaixada, o que eu quero dizer com encaixada? Não é específica. Eu treino exatamente o que eu vou competir, a pessoa acaba machucando, porque ela compete num nível que ela não está acostumada. Ela faz uma coisa durante o treino e compete outra. E uma amiga minha, que me procurou com muita dor na lombar. Fizemos todo um trabalho de reabilitação com ela bem lento, porque ela estava com muita dor, era bem agudo o quadro. Fizemos todo um trabalho com ela e ela foi reabilitando, associando os exercícios que eu passei para ela fazer de postura, de estabilização e também já está fazendo um trabalho na sala de musculação para ir fortalecendo a musculatura, ganhando massa muscular, emagrecendo para também ela se incentivar, ela melhorar a autoestima dela. Então eu estou contando esses casos para você poder entender que é possível ter esse encaixe perfeito da fisioterapia com o personal. Essa é a hora que começam as desculpas. Olha, Eduardo, isso aí que você está me falando deve ficar muito caro, hein? Nossa, isso aí deve ficar muito caro. O que é caro, né? Eu fico sempre me questionando, o que é caro? Se eu, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu compro uma BMW, é caro porque é um carro muito bacana que vai me entregar algo muito top. Eu vou ter uma performance muito boa com o carro, eu vou poder fazer vou ter várias oportunidades que eu não tenho com outro carro. Talvez uma BMW seja muito dinheiro, certo? A gente tem que diferenciar caro de muito dinheiro. Porque assim, pensa só, ser treinado por um personal com a supervisão da fisioterapia, com tudo isso que eu acabei de falar, vendo postura, vendo joelho, vendo lombar, vendo o pé, entre outras questões, vendo aquela questão da pelve, entre outras questões. Podendo definir qual exercício deve fazer, qual exercício não deve fazer e qual exercício tem que fazer para melhorar. Será que é caro mesmo? Então, primeira questão que vem, né, é caro. E, por exemplo, aqui na VIP, né, não sei em outros locais, aqui na VIP, como que a gente faz? A gente atende 5 pessoas por horário. 3 na hora cheia e 2 na hora de meia. Como é que é isso, Eduardo? Por exemplo, 9 horas, entram 3. 9 e meia, entra mais 2. 10 horas, mais 3. 10 e meia, mais 2. Então, a gente consegue gerenciar esses alunos, né, essas pessoas, todas ao mesmo tempo, sem ninguém ficar se sentindo desatendido. E conseguindo entregar esse resultado que eu falei agora há pouco. E com isso, o valor não fica tão assim quanto você está pensando, né? Hoje, vamos pensar aqui, um bom personal vai cobrar uns R$150 a hora. Então nós estamos falando de R$300 por semana, nós estamos falando de R$1.200 por mês. É bem menos do que isso, tá? É bem menos do que isso aqui na VIP. Vem conhecer para você poder entender. Mas tira essa ideia de caro, porque isso trava. Ah, é caro, não é para mim, não vou fazer. E talvez esteja perdendo uma grande oportunidade. Várias pessoas que vêm procurar a gente aqui falam isso. Nossa, eu achei que era muito mais caro. Pois é. Tem também aquela questão que a pessoa fala o seguinte, né? A fisioterapia não vai trazer resultado, porque tem aquela brincadeira, né? Ah, tá com esse pezinho aí fazendo fisioterapia. Olha só, nesse momento aqui agora, não sei se deu para ouvir o barulho, eu tô com um atleta do UFC treinando aqui. Um atleta que ele luta no UFC e tá com uma luta já programada para o UFC. Então, aqui a gente trabalhou com muitos atletas. Eu fui atleta de jiu-jitsu e de MMA e eu treinava aqui. Aqui a gente tem um maquinário, uma estrutura completa para treinar, desde uma senhora de idade que já treinaram várias aqui, até atletas que também já treinaram vários aqui. O que eles têm em comum? Eles querem algo personalizado, eles querem algo individualizado, eles querem algo específico para eles poderem alcançar os objetivos. Então, vamos lá. Pensar,
com a fisioterapia vai ser aquela fisioterapia com pezinho, leve. Não, não vai. Eu te garanto que não vai. Aqui, pelo menos, não é assim. A gente começa progressivamente, nas primeiras aulas, parece que vai ser bem levinho, aí o negócio começa a apertar, e quando vê já está treinando bem pesado. Bem pesado. Então, tira essa imagem que a fisioterapia não vai entregar o resultado que você quer. Pelo contrário, vai ajudar a entregar ainda mais resultado, porque vai poder ser firme e treinar mais pesado no ponto onde pode treinar mais pesado. E outra questão, quando as pessoas se lesionam, elas acabam tendo que voltar para trás, perde treino, fica semana parado, os resultados alcançados acabam muitas vezes sendo perdidos. Outro ponto, que a pessoa fica pensando, mas eu não sei onde tem isso, eu não sei onde tem essa questão aí da fisioterapia com o personal, onde que eu vou encontrar isso aí? Não sei onde tem, né? Então, hoje tem o Google, você entra lá e pesquisa no Google aí na sua cidade. Vou repetir, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui, Rua dos Alecrins, número 555. De repente você até faz uma aula experimental. Faz uma busca. É a melhor forma de você fazer isso, tá? Então, não sei onde tem, não pode ser desculpa. Né? Eu tenho que procurar, descobrir onde tem, saber onde tem. É muito comum, né, nessa altura do campeonato, a pessoa procurar um personal e um fisioterapeuta separado. E lembra que eu falei lá no começo? Tem que ter um alinhamento entre os dois. Eles têm que estar falando a mesma língua, tem que estar na mesma página. Porque senão, o que acontece? Um fala A, o outro fala B. Né? O fisioterapeuta fala de um assunto que de repente o personal não domina. Ou o personal quer algo que aquele fisioterapeuta não domina. Por exemplo, a questão postural. Por exemplo, essa questão que eu falei da pelve, da movimentação da pelve, que é uma questão osteopática, da osteopatia. Né? Então, eu tenho que entender, né, que eu tenho que encontrar esses dois profissionais que estejam alinhados. Óbvio que tem personal que tem uma parceria com um fisioterapeuta e tem fisioterapeuta que tem parceria com o personal. E aí, pelo menos deveria ser assim, eles estão realmente alinhados. E aí, trabalham separadamente, mas estão alinhados. Ótimo, mas tem que estar alinhados. Não adianta eu vou lá, procuro um fisioterapeuta num lugar, procuro um personal no outro lugar e acho que as coisas vão se encaixar. É muito difícil que elas se encaixem. É muito provável que elas não se encaixem. Ou eu procuro um personal, vou lá, começo a fazer o treino do personal, começo a ter resultado, gostar ali e vou procurar informação nas redes sociais. O Eduardo falou dor lombar, né, hiperlordose, vou procurar aqui. Ele falou pé chato, vou procurar aqui. Movimentação da pelve, vou procurar aqui. Cara, eu fisioterapeuta, quando você coloca uma pessoa ali na sua frente, e é exatamente ali que eu coloco a pessoa, e eu olho a pessoa, é como se fosse uma visão raio-x. Né? Eu estou olhando ali cada articulação, cada segmento, cada simetria, cada harmonia que tem ou que não tem entre cada parte do corpo. Eu estou olhando ali as cadeias musculares, as cadeias de músculos, que são enormes, que vão da cabeça até o pé. Como é que essas cadeias estão se comportando com essa pessoa? Que cadeia muscular precisa ter um pouco mais de atenção, que eu preciso cuidar um pouco mais. Entende que não é tão simples assim quanto fazer uma busca no Google ou em qualquer outra rede social? Ou assistir alguém falando? Mas eu estou assistindo você falando aqui, Eduardo. Sim, você está me assistindo falando. E eu estou orientando a necessidade de ter realmente um profissional te olhando, colocando a mão, avaliando, fazendo teste, vendo se esse músculo está encurtado, não está encurtado. Avaliação clínica, que é o que muitas vezes falta. Muitas vezes falta. Eu às vezes atendo pessoas aqui e ela fala assim, nossa, mas ninguém me avaliou desse jeito, ninguém colocou a mão e testou a minha articulação, o músculo. Pois é. Isso é extremamente necessário. É fundamental que aconteça para atingir o objetivo. Então,
o ideal é que eu encontre esses dois profissionais alinhados, encaixados. Tá, Eduardo, e como é que eu vou fazer isso? Primeiro você tem que procurar um local. E aí sim você vai usar o Google para fazer essa busca, né? Para procurar esse local, um local que seja a especialidade desse local, isso que eu estou procurando. A VIP, por exemplo, é nossa especialidade há 22 anos. Começamos assim. Tanto é que chama VIP Fisio Personal. Olha o nome. O nome já diz tudo. Por que é assim? Como é assim? Então, procure alguém que seja especialista nisso. Eu gosto de falar sempre, eu sempre vou dar esse exemplo, né? É um exemplo que não sei por que veio na minha cabeça, mas é sempre o mesmo exemplo que eu dou. Quando a máquina de lavar quebra na sua casa, você pega a chave de fenda lá e vou lá mexer na máquina? Ou você chama o mecânico do seu carro? Não. Você chama um especialista em máquina de lavar, não é? Muito bom. Por quê? Porque esse cara entende do assunto, ele é um especialista, ele vai saber exatamente o que está acontecendo. Pois é. Procure um especialista que tem esse encaixe da fisioterapia com o personal. Esse encaixe da fisioterapia com a educação física. Porque é esse especialista que vai trazer o resultado que você está buscando. Faça pesquisas. Pesquise aí na sua cidade, no seu bairro. Onde tem esse trabalho associado dos dois? Mas realmente associado. Não é só ter, que tem também. Tem local que tem a fisioterapia, tem a educação física, mas não tem alinhamento, não estão na mesma página. Um está falando de um assunto, outro está falando de outro assunto. Quer ver uma outra coisa importante? Olha no site. Veja no site da empresa. O que o site da empresa diz? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site da empresa. Como é que é o serviço que essa empresa oferece? É isso que eu estou procurando? Hoje a gente tem essa grande facilidade, né? Olhar ali no site. Tá, como é que está lá no site? É isso que eu estou procurando mesmo? Uma outra questão que a gente faz a gente sempre oferece isso para os alunos aqui, para as pessoas que vêm conhecer, né? A gente, o ideal seria esse, né? Que as pessoas que vêm aqui façam uma aula experimental para ver como a gente trabalha, para ver como que é a metodologia nossa de trabalho. Por quê? Porque eu vou comprar algo que eu não sei o que é. Fica estranho, na minha opinião, né? Fica estranho. Então vem aqui, faz uma aula experimental, vê como é que funciona, entende a metodologia, entende como que a gente trabalha. Aí sim, gostei, é isso que eu quero. E aí eu fecho. A aula experimental é fundamental para a pessoa, para ter certeza que é isso que ela está procurando, que é isso que ela está buscando. E vou associar com o site. Eu posso ter acesso a alguns clientes, né, alguns alunos, e saber o que eles estão achando? Saber qual foi o resultado que eles tiveram? Como é que está sendo a experiência deles? Bacana também. Então tá. Se eu pudesse dar um passo a passo, primeira questão é definir o que eu quero e como eu quero ser atendido ou atendida, né? É desse jeito? Com essa associação da fisioterapia com a educação física? Ou não faço questão? Posso procurar uma academia normal, que eu vou ser atendido ali de uma forma mais superficial, e não estou falando nem mal, nem bem. Estou falando de formas diferentes. Não, eu prefiro desse jeito aqui, ok, mas eu tenho que definir o que eu quero exatamente. Eu quero um atendimento que seja mais superficial, que não vai ter tanto embasamento, não vai ter tanta ciência por trás, não vai ter tanto profissional encaixado ali por trás. Ok, mas eu preciso ter claro isso, porque senão eu fico com uma coisa na minha cabeça, eu não sei muito bem o que eu quero, e aí bagunça tudo, não é? Confunde. Eu acabo não achando exatamente o que eu quero, eu fico frustrado, eu fico infeliz. Então, defina exatamente o que quer e como quer. Eu quero isso desse jeito. É importantíssimo. Depois, defina o seu objetivo. O que você quer efetivamente? Muitas pessoas falam, quero saúde. Quero qualidade de vida. Tá, desdobra isso. O que você está chamando de saúde? O que você está chamando de qualidade de vida? Porque senão fica na superfície. Saúde, tá, o que é saúde? O que você está chamando de saúde? Por que você quer saúde?
Coloque, assim, bem claramente o objetivo no papel. Vai fazer toda a diferença. E aí, já definiu o que você quer? Agora chegou a hora de pesquisar. Onde tem isso aí que eu quero? Vou lá no Google, vou fazer uma pesquisinha ali no Google. Vou colocar lá, personal e fisioterapia. Locais que... Vou fazer uma busca, né, por locais que tem esse atendimento. E aí eu vou entrar ali no site, vou ler um pouquinho do site dessas empresas, ligo lá, falo um pouco, pergunto como é que eles trabalham. E aí o segundo passo é ir lá conhecer o local. De repente, ver se eu consigo fazer uma aula experimental. Não são todos os locais que oferecem aula experimental. Mas se oferecer, eu vou lá fazer uma aula experimental. Sinto, experimento aquilo, né? Sinto na pele como é que é aquele local. Por exemplo, aqui na VIP, é assim, a pessoa, ela vem conhecer, a gente convida ela para uma aula experimental, ela faz a aula experimental e aí depois que ela faz a aula experimental, ela decidiu que ela quer ficar com a gente, que ela quer fazer um trabalho com a gente, aí ela fecha com a gente o plano e aí ela vem comigo fazer uma avaliação e eu entender o que está acontecendo, se ela tem dor, se ela tem algum problema, enfim, todas as questões dela. Então, olha só, defini o que eu quero e como eu quero, coloquei meu objetivo, pesquisei os locais, entrei nos sites, fiz a aula experimental, agora chegou o último passo, que é definir o que eu vou fazer e onde eu vou fazer. Só isso. É muito bacana quando você vê essa engrenagem da fisioterapia com o personal acontecendo, andando. É muito bacana. Sentir isso no seu corpo, sentir essa segurança, sentir que está andando na direção do objetivo. Olha, se você tem interesse nisso, faz esse passo a passo, busca um local que atenda essa necessidade, que tenho certeza que vai ser muito, muito satisfatório o resultado. Você vai sentir realizado, realizada, de poder ter esse local com essa associação para você fazer a sua atividade física. Vem comigo, fica a dica. Valeu!